Seja bem-vindo, você que está conosco. Nós estamos nesse mês todo de agosto, nós estamos tratando do tema paternidade. Hoje eu vou falar de algo extraordinário que certamente vai impactar o seu coração. O tema desta noite é como transformar filhos em vencedores espirituais. Por isso fique conosco até o final. Na semana passada nós falamos sobre paternidade e as 3 metas fundamentais da paternidade e terminamos falando que são os pais que modelam o coração dos seus filhos. Ou seja, nós conhecemos o amor de Deus, nós entendemos sua paternidade, seu caráter e sua personalidade, e nós como pais transferimos isso para o coração dos nossos filhos. A revelação de quem Deus é, sua natureza, seu caráter, seu amor incondicional, ela é transferida de forma geracional, de geração após geração. Deus, o Pai, é revelado à humanidade. Como diz no Salmo de número 78, que é necessário que nós venhamos a falar, comentar, ensinar a respeito dos grandes feitos do Senhor à próxima geração. E a palavra de Deus diz que os filhos eles são como flechas na aljava de um guerreiro. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, que nós devemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, honrar a Deus e servir a Deus. Então, há uma transferência sobrenatural da natureza dos céus para o coração dos filhos através da vida de seus pais. Então, nós falamos que somos responsáveis por modelar, por construir o coração de uma geração inteira. E hoje vamos falar sobre como transformar filhos em vencedores espirituais. Eu quero ler um texto que está em 2 Reis, capítulo de número 18, que nos fala a respeito de um rei chamado Ezequias. Ele era filho de Acás. Eu quero fazer a leitura do texto agora aqui, e é muito importante a leitura desse texto, porque o que aconteceu na vida de Ezequias e dos seus filhos vai nos ensinar muito esta noite. Diz assim, 2 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 1 em diante, diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante do Senhor, tal como havia procedido Davi, o seu predecessor, o que antecedeu Ezequias. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso, e ela era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança no Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Conservou-se fiel ao Senhor, sem jamais o Senhor afastar dele, e observou os mandamentos do Senhor, que o Senhor prescrevera através de Moisés. Pois bem, vamos juntos aqui, e eu quero falar um pouco sobre Acás, Ezequias, e sobre o filho de Ezequias. Acás, o pai de Ezequias, ele foi um rei que ele fez tudo aquilo que era possível de ser feito para desagradar o coração de Deus. Acás, ele adorou a outros deuses, os deuses dos filisteus, dos cananeus. Ele sacrificou alguns dos seus filhos em adoração a esses deuses. Ele queimou seus filhos como um sacrifício em adoração a estes deuses. Ele quebrou muitos mandamentos da lei do Senhor em Israel. Ele matou alguns sacerdotes. Acás foi um homem abominável, um homem cruel, um homem vil e desobediente a tudo aquilo que Deus havia deixado para ele como herança. Pois bem, ele teve um filho, e o nome desse filho era Ezequias. Acás, ele morre, Ezequias tinha a idade de 25 anos quando se torna rei em Israel.
E o texto que nós lemos diz que Ezequias ele faz aquilo que agradou o coração de Deus. Ele derrubou todos os altares de adoração a outros deuses em Israel, todos os altares que o seu pai havia levantado em Israel de adoração a outros deuses pagãos. Ezequias ele colocou abaixo todos esses altares. Ezequias ele proclamou leis que fizeram com que os sacerdotes e o povo de Israel voltasse novamente a adorar a Deus no templo e voltasse novamente a obedecer os princípios e os valores da palavra de Deus, da Torá dos judeus, da lei de Deus. Então Ezequias ele foi uma espécie de reformador em Israel nos seus dias. Ele fez coisas extraordinárias. Um rei assírio se levanta contra Judá e Jerusalém. O rei Senaqueribe, ele tinha um exército enorme com mais de 350 mil homens. E esse rei ele se levanta contra Israel e Judá. Ezequias, ele em seu coração amava Deus e confiava em Deus. Havia uma confiança extrema em Deus por parte de Ezequias. Então Ezequias, ele ora a Deus, ele busca Deus, ele entende que só Deus poderia livrá-los daquela situação, poderia trazer paz novamente em Israel, e ele clama a Deus e Deus atende ao clamor de Ezequias, de forma que Deus ele envia um anjo no acampamento assírio do exército de Senaqueribe, e apenas um anjo, ele mata mais de 150 mil soldados do exército inimigo. Ezequias era um jovem rei que amava a oração, um jovem rei que temia Deus, um homem de oração, um homem de jejum, um homem temente a Deus e amava Deus incondicionalmente. Deus fez coisas extraordinárias através da vida de Ezequias. Mas no capítulo de número 20, a Bíblia diz que Ezequias ele fica doente. O profeta Isaías, na época, Deus fala com Isaías e ordena que Isaías vá até a casa de Ezequias e diga o seguinte para Ezequias. A ordem era: Ezequias, arruma a sua casa, organiza a tua casa, Ezequias. Por quê? Porque você vai morrer. É isso que vai acontecer com você. O profeta Isaías deixa a casa de Ezequias e Ezequias então fica com o rosto voltado para a parede e faz uma oração. A oração de Ezequias foi mais ou menos assim: Senhor, até aqui eu te obedeci, eu fiz aquilo que era direito diante dos teus olhos, eu obedeci a tua palavra, eu fiz tudo aquilo que era certo. E eu sou jovem, o Senhor vai tirar a minha vida no meu melhor momento, na minha juventude, depois de ter obedecido o Senhor em todas as suas ordens. Ezequias faz uma oração, um clamor a Deus que tocou o coração de Deus, tocou poderosamente o coração de Deus. O profeta Isaías não tinha nem saído ainda do pátio da casa de Ezequias e Deus fala novamente com Isaías e ordena que Isaías volte até a casa de Ezequias para dizer o seguinte: Ezequias, Deus ordenou que eu viesse aqui para dizer para você que ele vai te dar mais 15 anos. Mais 15 anos de vida, Ezequias. E o pai de Ezequias construiu um relógio solar, era conhecido como o relógio de Acás. E a Bíblia diz que Deus fez voltar 10 graus a sombra sobre o relógio de Acás, dando a Ezequias mais 15 anos de vida. Um milagre extraordinário. E a Bíblia diz que os feitos de Ezequias, todas as coisas que Deus fez na vida de Ezequias e através da vida de Ezequias, a história dele, ela foi muito longe, ela alcançou outros reinos e tocou a vida de outros reis, chamou a atenção de outros reis. Ezequias se tornou um homem notório. A informação chegou na Babilônia. E chegando na Babilônia, os reis da Babilônia, líderes e governantes da Babilônia, vieram até Israel, até Judá e Jerusalém, para conhecer Ezequias,
O homem que orava e Deus enviava anjos para trabalharem em seu favor. O homem que orou e Deus mudou um quadro de morte para um quadro de vida, deu a ele mais 15 anos de vida. Então tudo que Deus havia feito na vida de Ezequias se tornou notório e chamou a atenção de outros reis. Vieram governadores da Babilônia para conhecer pessoalmente Ezequias. E agora aqui nós precisamos entender o que acontece com o coração de Ezequias. O texto, a palavra de Deus nos diz que Ezequias se tornou um homem orgulhoso por causa dos seus feitos. E parece que quando Deus disse a ele que ele teria mais 15 anos, foi como se Ezequias ligasse a sua vida no modo automático e ignorasse completamente como ele chegou até ali. O que realmente levou ele até aquele momento extraordinário. E o seu orgulho fez com que ele mostrasse todo o seu reino, os seus tesouros, o seu exército, sua riqueza, seu poder, os seus feitos para aqueles governadores da Babilônia. E depois que Ezequias fez isso, Deus fala novamente com o profeta Isaías. Ordena que Isaías vá até Ezequias novamente. Agora escute isso, preste atenção, é muito importante. Vá até Ezequias e diga o seguinte para Ezequias. Ezequias, o teu coração se tornou um coração orgulhoso. Você não entendeu como você chegou até aqui, Ezequias. Você não compreendeu como todas as coisas aconteceram. Não foi você, Ezequias, fui eu, através de você. Então esse orgulho fez com que Ezequias começasse a esquecer como chegou até ali. E o que Deus falou por meio de Isaías foi o seguinte: Ezequias, até o último dia do teu reinado, você viverá dias de paz. Serão dias de paz e prosperidade, Ezequias. Mas os teus filhos, Ezequias, eles serão levados como escravos para a Babilônia. Eles serão uma vergonha e uma abominação, Ezequias. Olha que mensagem de alerta, uma mensagem dura vinda do próprio Deus para o coração de Ezequias. Eu acredito que a intenção de Deus com esta mensagem era levar Ezequias a um tempo de arrependimento, de quebrantamento, porque afinal de contas ele era o homem que vivia com o rosto no chão, em oração, jejum, clamando a Deus por Israel, pelo seu povo, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Um homem que, quando soube que iria morrer, reivindicou de Deus a vida por ser obediente a Deus. Um homem que orava e Deus enviava os seus anjos para lutar em seu favor. Creio que a atitude correta de Ezequias nesse momento era buscar por arrependimento e quebrantamento. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Ezequias ouve, por meio de Isaías, o que Deus havia dito, Ezequias levanta suas mãos aos céus e diz: glória a Deus, que nos meus dias haverá paz, e que eu não verei a destruição com os meus olhos. Agora, eu quero entrar num ponto aqui. Eu falei a respeito de Ezequias, mas eu quero entrar no coração do ensino desta noite. Eu quero fazer uma pergunta. Como está a saúde espiritual dos seus filhos? Porque veja bem, quando Ezequias, Deus dá a ele mais 15 anos de vida, nesse período Ezequias tem mais um filho. Depois de 3 anos, ele tem mais um filho. O nome desse filho era Manassés. Esse era o nome do filho que Ezequias teve nesse período de 15 anos, quando Deus deu a ele mais 15 anos de vida. E me parece que o estilo de vida que Ezequias adotou nesses últimos 15 anos foi totalmente contrário ao estilo de vida que ele tinha antes deste milagre. Porque Manassés, ele nasce nesse período e depois passaram-se os 15 anos, Ezequias, ele morre, e o seu filho Manassés, ele assume o reinado de Israel com 12 anos. Agora eu quero ler para você
o que está em 2 Reis, capítulo de número 21, que diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hepzibá. Fez Manassés o que era mal perante o Senhor, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença de Israel, pois voltou a edificar os altares das colinas de seu pai, Ezequias, que o seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao deus Baal, mandou construir um poste ídolo, como o que Acabe, rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu e lhes prestou culto. Levantou altares na casa do Senhor, da qual o próprio Senhor havia declarado: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus, nos 2 pátios do templo do Senhor, e queimou seu próprio filho como holocausto e sacrifício a divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova e por isso provocou a ira do Senhor. Você percebe que esse período de 15 anos que Deus havia dado ao rei Ezequias, eu acredito que era uma chave muito poderosa para que Ezequias ele deixasse um legado geracional. E a história de Ezequias, o seu pai Acás e o seu filho Manassés, nos traz uma reflexão muito profunda sobre a importância, a necessidade de sermos um modelo para as próximas gerações, de deixarmos um legado, realmente um legado que possa impactar esta geração, que possa impactar as gerações futuras. Mas que legado seria esse? O que realmente é um legado? Bom, nós pais, nós temos um senso natural, um dispositivo natural dentro de nós que é muito poderoso. Por exemplo, eu acredito que nós temos muitos pais e filhos agora aqui nessa live, mas olha só, escute só, você que já é pai, você que é mãe, quando o marido descobre que a esposa está grávida, algo muda dentro dele, como assim também muda dentro do coração da sua esposa. Eles se tornam pais a partir daquele instante. Quando descobre-se que a esposa está grávida, naquele exato momento algo muda dentro de nós. É impressionante. Todas aquelas questões que eram pessoais, individualistas, egoístas, egocêntricas, os nossos planos para o futuro, as nossas necessidades, elas se tornam todas secundárias a partir daquele momento. Nós começamos a nos preocupar com aquela vida, com o filho, que agora está sendo gerado no ventre. Nós começamos a nos preocupar com onde será o quarto, a mobília do quarto, nós nos preocupamos com a sua segurança, nós começamos a nos preocupar com a saúde, com o plano de saúde, com a alimentação. O tempo vai passando, nós nos preocupamos com a escola, onde os nossos filhos vão estudar, com a segurança, com as amizades, com uma série de coisas. Nós nos preocupamos com a alimentação do nosso filho, nós queremos que ele tenha uma alimentação saudável. São muitas as preocupações que vêm no coração dos pais. E eu quero lhes dizer que todas essas preocupações, elas são válidas, elas são verdadeiras e são necessárias. Mas eu também preciso lhes dizer que estas não é a coisa mais importante que nós devemos nos preocupar em relação aos nossos filhos. A coisa mais importante na vida de qualquer indivíduo, ser humano na face da terra, é a sua vida espiritual. Sim, meus amigos, é a sua vida espiritual. E me parece, se nós observarmos com cuidado, com zelo, parece que essa é a menor de todas as preocupações. Parece que nós, entenda, eu não estou dizendo que as demais coisas não são importantes.
não são importantes. Mas me parece que a preocupação com a vida espiritual dos filhos, ela não se tornou mais uma necessidade, uma prioridade. No livro de Provérbios, capítulo de número 22, diz que nós devemos ensinar a criança. Quando nós olhamos para a cultura judaica, quando nós observamos a maneira dos judeus lidarem com esta educação espiritual dos seus filhos, nós encontramos um zelo extraordinário, nós encontramos uma preocupação muito grande de transferir valores, de transferir princípios, de transferir revelação de Deus para o coração dos seus filhos, de revelar ao coração dos seus filhos quem Deus é, o que Deus fez e o que Deus é capaz de fazer, como Deus pensa, o que Deus espera de suas vidas. Mas me parece que algo está se perdendo, nós estamos nos perdendo em algum lugar, em algum momento. Acredito, você que está conosco nessa live já deve ter ouvido falar da grande comissão. A grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão em outras línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Enfim, a grande comissão, o grande mandamento do Senhor. Essa grande comissão, ela começa dentro dos lares. Os pais, eles são os maiores responsáveis por transferir esse legado, essa herança sobrenatural de salvação para a vida dos seus filhos. Alguns pais, eles acreditam que os filhos, eles serão salvos apenas porque são seus filhos. Ah, eles são meus filhos, eu sou evangélico, então naturalmente eles também serão evangélicos e serão salvos. Naturalmente eles entenderão o que Deus pensa a seu respeito. Mas não é verdade, meus amigos. Não é verdade. As crianças, elas precisam ser discipuladas, adolescentes precisam ser discipulados. Eles precisam ser ensinados, precisam ser ministrados pelos seus pais. E cada dia mais nós percebemos que há uma necessidade ainda maior de um alerta nos dias de hoje. Por quê? Alguns dados do Instituto Barna, um instituto muito sério nos Estados Unidos, que nos últimos anos fez também uma pesquisa global, onde incluiu a América Latina, o Brasil e alguns países da América Latina. Eles, em uma pesquisa, entrevistando milhares de pais e adolescentes, eles chegaram ao número de, basicamente isso que eu vou lhes falar agora. Existe o que a gente costuma chamar de janela 4x14. O que é isso, a janela 4x14? Quase ou mais de 70% das pessoas que se convertem, que são salvas, elas são salvas da idade dos 4 aos 14 anos de idade. Ou seja, é um número muito grande que nós não podemos ignorar, nós não podemos deixar passar em branco isso. Então, se mais de 70% das pessoas são salvas, elas são salvas da idade dos 4 aos 14 anos, nós temos aqui um percentual muito expressivo de pessoas que são salvas nesta idade, dos 4 aos 14 anos. Em contraponto a isso, um número muito grande também de adolescentes sai da igreja. Aproximadamente 70% a 80%, quando chega na adolescência, eles deixam a igreja. Então nós precisamos entender o que está acontecendo nesse período dos 4 aos 14 anos, porque aí está a fenda na muralha. É nesse período que talvez nós precisamos rever os nossos conceitos, né? Tanto como igreja, o trabalho executado com o coração das crianças e adolescentes, assim como também os pais precisam fazer uma reflexão muito, mas muito séria a respeito disso. Muito séria a respeito disso. Porque essa idade dos 4 aos 14 anos é a idade que sofre o maior assédio ideológico, social, econômico e assim por diante.
Eu vou citar apenas um pequeno exemplo para você aqui, certo? Falando um pouco de nostalgia e também dos dias de hoje, tá? Eu sei que pode parecer polêmico, mas a minha intenção de forma alguma é essa. Olha só, há poucas semanas atrás estreou um filme, certo, nos cinemas, o filme da Barbie. E foi um mover assim extraordinário de pessoas nos cinemas, tanto crianças como adultos, certo? Inclusive, eu não vi o filme, mas dizem que o filme ele tinha algumas coisas que eram impróprias para as crianças, mas como muitas crianças foram com os seus pais, então elas assistiram o filme juntamente com os seus pais. Mas veja bem, se não me engano, uma semana antes da estreia do filme, você passava na frente das lojas e você via tudo rosa. O mundo ficou rosa. Basicamente, o mundo se pintou de rosa por influência de um filme, de uma personagem. Eu não lembro quando a Barbie foi criada, se foi na década de 50. Eu não lembro se foi na década de 50, década de 60, sinceramente, eu não lembro. Mas um mover nostálgico por conta de um personagem pintou o mundo de rosa. Tamanha a influência hoje das redes sociais, tamanha a influência, o poder de alcance das mídias sociais e de todo um movimento que existe por detrás de tudo isso, que tem como propósito construir valores, que tem como propósito construir ideias e pensamentos no coração da criança e do adolescente. Agora eu quero que você pense comigo por alguns instantes, pense nisso com carinho. Nós carregamos uma revelação sobrenatural de quem Deus é, daquilo que Jesus fez na cruz. O Espírito Santo habita dentro de nós. Eu creio que chegou um momento, meus irmãos, de nós criarmos um movimento mundial de alcance de crianças e adolescentes que tragam um impacto ainda muito mais poderoso do que um filme de Hollywood. Há uma disputa, meus amigos. O coração de crianças e adolescentes está sendo realmente assediado de forma cruel, vil e sem precedentes, como nunca jamais vimos na história mundial. E se nós, pais, líderes, pastores e a igreja, nós não despertarmos para isso, nós podemos perder uma geração inteira. Assim como muitas nações já perderam gerações inteiras de crianças e jovens. Pois bem, o que eu quero trazer para o seu coração agora é uma mensagem de coragem, intrepidez e ousadia, posicionamento. Lembrando o Ezequias da sua primeira fase. Lembrando Ezequias, o homem de oração, de jejum, de clamor, de intercessão. O homem que chorava pela sua nação, que clamava aos céus pelos filhos de Israel. Quando ele chora, jejua e ora para que Deus venha trazer uma intervenção divina para que Israel não seja destruída pelo exército assírio, o exército do rei Senaqueribe. O que tocou o coração daquele homem foram os filhos de Israel, crianças e adolescentes. Que Deus ele comece a despertar em nossos corações, como disse, pais, líderes, igreja, famílias, essa mesma coragem que havia no coração de Ezequias, de clamarmos aos céus por esta geração e nos posicionarmos com coragem, com intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais no discipulado do coração de crianças e adolescentes. Precisamos funcionar de forma radical nesses dias. Eles estarão na música, nas artes, nas empresas, nas fábricas, tomar nas escolas, nos hospitais. Eles estarão na política. Coragem, com intrepidez. É necessário coragem. Eu creio que é necessário que nós agora começamos a treinar o que eu falo. Ela começa dentro dos nossos lares. E essas nossas igrejas, em nossos ministérios. Nós nesses dias. Eu não quero tornarmos uma espécie de treinadores, treinarmos, os desabafitarmos nas redes sociais, posicionamento nossos nas mídias sociais. Eu não quero chegar ao ponto aqui de dizer que não são necessários. De uma nação, de alguma forma, eles podem gerar uma pressão, mas Deus.
Me perdoe, isso não irá mudar a realidade. Enquanto a realidade não mudar dentro dos lares, a realidade não mudará na sociedade, meus amigos. Não mudará na sociedade. Malaquias capítulo de número 4 fala que Deus nesses dias faria um milagre extraordinário. Ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que a terra então não fosse ferida por maldição. Então, por mais que façamos protestos nas redes sociais, por mais que eu e você ficamos indignados com tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje, por mais que nós olhamos esta geração e podemos fazer críticas, às vezes críticas duras, das quais a maioria delas eu não concordo. Eu sinceramente não concordo com a maioria das críticas que fazem a respeito dos jovens nos dias de hoje. Eu ainda continuo acreditando naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do jovem. O apóstolo João disse: jovens, vocês são fortes porque vocês venceram o maligno. Essa geração, meus amigos, ela já sofre assédio do inferno. A sociedade já, de muitas maneiras, de muitas formas, tenta modelar eles, tenta pressionar eles, para que eles tomem decisões erradas e sigam um caminho errado, contrário àquilo que Deus projetou para suas vidas. Nós, como igreja e como líderes, precisamos ser a voz profética sobre esta geração. Nós, como pais e mães, precisamos ser a voz profética e corajosa sobre a vida dos nossos filhos. Precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos impor as mãos sobre eles, precisamos profetizar e precisamos discipular os nossos filhos. E tudo isso começa no lar. Nós somos pais que ativam destinos. Nós somos pais que moldam a natureza e o caráter dos nossos filhos. Nós somos os pais que irão lançar as flechas, que irão mudar a realidade da nação brasileira, meus amigos. Mas para isso, nós precisamos de coragem, intrepidez, posicionamento. É necessário uma decisão radical dentro dos lares, um posicionamento radical. É necessário, como Cornélio, levantar um altar de adoração. Como Obed-edom, levantar também um altar de adoração. A palavra de Deus diz que os filhos de Obed-edom eram homens corajosos, notáveis. Eram jovens que amavam a Deus, que serviam a Deus no templo. Então, essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desígnio, e nós precisamos nos posicionar quanto a isso, meus amigos. Por isso eu quero convidar você a fazer parte desta geração de pais que ativam destinos. Pais que irão levantar uma geração que vai se mover em um avivamento extraordinário na nação brasileira, que vai impactar a nação brasileira com a cultura do céu na terra. Esta é a geração do reino. Nós somos famílias proféticas, pais que dão destino aos seus filhos. Os nossos filhos, eles não serão moldados nas suas faculdades, nas suas escolas. A natureza, o caráter dos nossos filhos, a personalidade dos nossos filhos não serão modelados nesses ambientes, mas serão os nossos filhos que irão modelar a cultura nestes ambientes. Eu já falei isso muitas vezes, mas é como se Deus estivesse me trazendo à memória em todo o tempo isso. Eu estava em uma pequena reunião, em um momento, nesse ano, com poucas pessoas, e uma pessoa chamou a atenção dizendo: pastor, nós temos que orar a Deus para que Deus livre os nossos filhos destes professores que carregam essas ideologias diabólicas e que ensinam as crianças essas ideologias diabólicas dentro das salas de aula. E eu disse assim para essa pessoa: olha, eu não quero dizer que concordo com você, eu não concordo com você plenamente, eu tenho um contraponto a isso. Eu disse: nós temos que discipular os nossos filhos para que os nossos filhos dentro da sala de aula,
ele seja uma voz profética que mude todas as coisas, que transforme todas as coisas, através do poder do Espírito Santo, de uma revelação sobrenatural de quem Deus é, da sua identidade, do seu caráter, da sua natureza celestial, como filho, como filha de Deus. Eu tenho visto nesses dias os pais com medo. Há anos atrás, um meio de comunicação aqui do estado do Rio Grande do Sul fez uma propaganda e ele fez um contraponto a um ditado popular muito antigo. Que ditado popular era esse? O ditado era o seguinte, o ditado é esse, eu acredito que você o conhece esse ditado. É assim, que mundo nós deixaremos para os nossos filhos? Esse é o ditado. Que mundo nós deixaremos para os nossos filhos? E esse meio de comunicação aqui no Sul, ele fez um contraponto a isso. E eu achei muito inteligente, porque o contraponto foi o seguinte, que filhos nós deixaremos para o mundo? Eu vejo as pessoas preocupadas com o futuro. Eu vejo elas preocupadas como será no futuro. Eu vejo pessoas dizendo, meu Deus, se o mundo está assim agora, como será daqui a 10 anos? Meus amigos, nós podemos sim, em nome de Jesus, determinar como o mundo será daqui a 10 anos. Nós podemos sim, com coragem e intrepidez, como disse, dentro dos lares, discipulando o coração dos nossos filhos, ministrando o coração dos nossos filhos, orando e jejuando pela vida dos nossos filhos, disciplinando os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, nos posicionando de forma radical dentro dos lares, sendo um modelo para os nossos filhos. Nós podemos sim determinar como será o Brasil daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos serão os nossos filhos que estarão ditando as leis desta nação, que estarão votando, que estarão trabalhando nos meios de comunicação. Eles estarão na música, nas artes, nas empresas, nas fábricas, nas escolas, nos hospitais, eles estarão na política. Eu creio que é necessário que nós começamos a treinar os nossos filhos. Exatamente isso. E esse é o chamado para nós nesses dias. Nos tornarmos uma espécie de treinadores. Treinarmos, capacitarmos, discipularmos os nossos filhos para um breve futuro, meus amigos. De uma nação que será impactada pela glória de Deus. Por isso eu quero convidar você. Se você ainda não tem filhos, você os terá. Se você é pai e mãe, se você é pastor e líder, eu quero convidar você para que juntos, com coragem, venhamos a discipular esta geração do avivamento, esta geração do reino. E que não venhamos a cometer o mesmo erro que cometeu Ezequias, que foi egoísta, pensando apenas em si mesmo, quando soube que ele viveria 15 anos, mas que os seus filhos seriam levados para o cativeiro e ele não veria isso com seus olhos, porque já estaria morto. Ezequias levanta os braços aos céus e agradece a Deus. Eu não sei o que você faria, mas se Deus falasse isso a mim, eu cairia de joelhos no chão e os meus próximos 15 anos seriam os 15 anos de maior devoção e amor a Deus de toda a minha história. Pois bem, meus amigos, escute isso. Preste atenção no que eu vou lhe falar, e eu vou falar isso de forma profética. Nós temos os próximos 10 anos para discipular esta geração, para impactar esta geração com uma revelação sobrenatural da paternidade e do amor de Deus. E isso nós vamos fazer como pais, mães, como líderes, como pastores, influenciando esta geração a amar a Deus. Amar a Deus incondicionalmente. E tenha certeza disso. Escolas serão impactadas. Universidades serão impactadas. Famílias serão impactadas. Comunidades inteiras serão impactadas. Movimentos de adoração, de oração e de obediência a Deus serão levantados em toda a nação brasileira. Movimentos de oração irão iniciar nas escolas e nas universidades da nação brasileira. Os nossos filhos estarão na medicina, no direito, eles estarão nas empresas, nas fábricas, eles estarão
na educação, eles estarão na política. E eles estarão transformando todas essas coisas. Eles irão transformar a cultura da nação brasileira, trazendo a cultura do céu para a terra. Este é o chamado, um chamado para a coragem, meus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você neste momento. Eu gostaria de estar orando por você agora. E eu creio que o Espírito Santo, ele deseja nos despertar para isso nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pai, mãe, líder, cada jovem, adolescente que está conosco nesta live. Peço, Deus, que o Senhor venha tocá-los poderosamente em nome de Jesus, Pai. Que um despertamento, um despertar poderoso, Senhor, por meio do Teu Espírito, venha sobre nós neste tempo, Pai. Nós queremos deixar um legado, uma herança para as gerações futuras, Pai. Por isso é o tempo, Senhor, de transformar os nossos filhos em vencedores espirituais. Eles não serão uma vítima, Senhor, da sociedade. Eles serão, sim, como leões e leoas, Pai, impactando esta nação com a glória de Deus, com a revelação sobrenatural do céu na terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Os nossos filhos não estão sendo ameaçados por um movimento ideológico, Senhor. Nós cremos no poder do nome de Jesus, nós cremos no Espírito Santo, Senhor. Nós cremos no mover sobrenatural do céu na terra, Pai. E cremos que os nossos filhos estarão posicionados na nação brasileira, Pai. Estarão posicionados em lugares estratégicos na nação brasileira, Pai. Lugares de influência na nação brasileira, Pai. Mudando a cultura, mudando leis, transformando ambientes, mudando realidades, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós vamos nos posicionar, Pai. Nós não vamos apenas nos preocupar, nós vamos nos posicionar, Pai. Nós não vamos ficar preocupados com as leis que podem ser aprovadas, mas nós vamos nos posicionar, Senhor, para que os nossos filhos, Senhor, tragam a cultura da palavra de Deus na nação brasileira, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Isso na política, na escola, em todos os ambientes, Pai, da sociedade brasileira, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, eu te louvo por cada pai e mãe que corajosamente, Senhor, está se posicionando para treinar o seu filho, transformar o seu filho em um campeão espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus, e lembre-se, na próxima terça-feira nós estaremos falando novamente sobre paternidade. Bom, Deus abençoe e até a próxima terça.